Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula 8 da disciplina Gestão Escolar, e o tema da nossa aula de hoje é Plano de Direção e Instrumentos de Planejamento. Eu gostaria de trazer para vocês hoje, a gente falar um pouquinho sobre o plano de direção. Esse é um documento que também é conhecido como plano de gestão ou plano de ação. Quando uma nova equipe de gestão vai assumir o cargo numa escola, é comum que eles produzam, em forma em conjunto, um plano de gestão para um determinado período. Pode ser de 4 em 4 anos, geralmente. E esse documento vai organizar as propostas daquela equipe de gestão, tá bom? E ele vai traduzir o quê? O diagnóstico da realidade escolar, a proposta de intervenção, as metas institucionais e as estratégias de ação. Então, é um documento que vai trazer ali as informações do que se pretende fazer durante aqueles 4 anos. Então, é um documento que tem metas, tem o diagnóstico da escola, tem quais são as ações e o que precisa ser feito, tá bom? Qual a finalidade dele e quais são a estrutura básica desse plano de ação da gestão? Ele vai iniciar sempre com uma identificação da escola, né? Você vai ter ali também problemas, desafios que a escola enfrenta e que são metas, né, para ser solucionada. O objetivo desse plano de ação, as ações propostas de forma assim, bem direta, quem são os responsáveis que vão realizar cada uma das metas e o prazo, bem como os indicadores de acompanhamento. Então, como eu disse, é um documento aí que vai colocar no papel aquilo que se pretende ser realizado pela gestão durante aquele período. As metas, elas precisam ser claras. Geralmente, alguns planos de ação trazem elas em quadros, porque facilita muito a entender o que se pretende fazer. Elas têm que ser mensuráveis, realistas e temporais, ou seja, são metas que precisam de ter ali um determinado período para ser alcançado. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de meta. Reduzir a evasão em 15%. Então, aqui a gente vê mensuração, e aqui a gente vê temporalidade. Então, eu quero reduzir qual a quantidade? 15%. Em qual período? No próximo ano. Aumentar índices de participação da família. Então, é algo mensurável. Melhorar o desempenho em avaliações externas, né? E os indicadores podem envolver tantos dados do INEP como SAEB, né? Para poder embasar aí essas metas, tá bom? O acompanhamento e monitoramento desse plano de gestão, ele envolve reuniões periódicas, análise de indicadores, ajuste de estratégias e avaliação institucional. Esse documento também, ele não é fixo e imutável, não. Ele pode ser alterado, né, de acordo com as demandas que vão surgindo ali na escola. Sem monitoramento e sem revisão desse plano, ele vira simplesmente um documento arquivado. É preciso também que a escola, toda a comunidade tenha acesso a esse plano de gestão e saiba ali o que está sendo proposto pela gestão. Eu trouxe aqui agora para vocês um modelo de como construir um plano de gestão. Então, inicialmente vai trazer os dados da escola. Na introdução, você pode escrever um texto respondendo essas perguntas, né? Qual a finalidade da escola? Quem são os sujeitos, cidadãos, que a escola propõe a formar? Que sociedade se pretende construir? Que conhecimentos e saberes essa escola trabalha, né? E como essa escola avalia aprendizagem, ações e resultados. Então, aqui na introdução, você vai ter um panorama da escola, né? Que vai justificar por que está construindo esse plano de gestão. Depois da introdução vem o objetivo geral do plano de gestão e logo em seguida o diagnóstico da unidade escolar. Esse diagnóstico ele vai detalhar alguns aspectos, né, algumas dimensões da escola. A dimensão socioeconômica da comunidade escolar, né, a renda familiar dos envolvidos, dos estudantes, nível de instrução dos pais ou responsáveis, profissões, contexto geográfico, participação da família na escola. Por quê? Porque dessa maneira você consegue atender aquele perfil de comunidade onde a escola está inserida. Além da dimensão econômica, há também, né, um diagnóstico da dimensão pedagógica,
em que vão ser avaliados os processos de ensino-aprendizagem, os conteúdos curriculares, metodologias, processo de planejamento, reuniões pedagógicas, vai trazer todas essas informações e, como sugestão para você encontrar essas informações, você pode usar o próprio PPP da escola, né? Outra dimensão que também é diagnosticada nesse plano de gestão é a dimensão administrativa, que aí o plano vai trazer informações sobre como é otimizado o tempo dos espaços existentes, como é que é a estrutura dos atendimentos dos estudantes, como é realizada a avaliação institucional, como está instituído o núcleo de ação, prevenção e atendimento à violência nas escolas, né? E toda a parte da dimensão administrativa. Em seguida, trazem-se um diagnóstico da dimensão financeira, da dimensão física da escola e outras considerações. Então, após esse levantamento de informações, parte-se para as metas e as ações. Então, para cada meta, tem que ter uma ação, né? E aí a gente já viu que essas metas elas têm que ser mensuráveis e trazer aspectos de temporalidade, né? Por exemplo, melhorar o desempenho escolar em quantos por cento? Até quando? Até qual período? Melhorar taxas de aprovação, melhorar as notas no SAEB. E para cada uma dessas, colocar as ações, os objetivos específicos para atender essas ações, período, né, início, quando que será feito, fim, público-alvo, recursos que serão utilizados e quem é o responsável, tá, por cada uma dessas metas. Uma vez construído o plano, ele tem que ser avaliado e monitorado regularmente. E, por fim, né, trace as considerações finais, bem como referências e outras observações. Então, esse plano de gestão é aquele documento que vai trazer a cara daquela gestão ali durante o período que ela estiver à frente da escola. Um outro ponto importante, né, essa aula nossa é uma aula mais curta, quando a gente fala de gestão, esse ciclo de gestão escolar, como a gente vê, desde lá do PPP, ele envolve planejar, executar, avaliar e replanejar. É um processo contínuo e reflexivo, baseado em dados e participação coletiva, tá bom? Então, sempre esse ciclo, planeja, executa, avalia, replaneja, executa de novo e aí segue-se o ciclo. Esse conteúdo ele não é tão frequentemente abordado em questões de concurso público, mas quando cair vai trazer outras situações relacionadas aos desafios contemporâneos da gestão escolar. Por quê? Na teoria é tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Tudo fácil de entender, mas a realidade escolar, cada dia surge um novo desafio, um novo problema, uma nova situação. Então, eu até digo assim que diretor já passou por tudo. Quanto mais ele está ali naquele cargo de direção, ele já viu de tudo que pode acontecer numa escola. Então, os desafios são casos de violência, situações envolvendo inclusão e diversidade, saúde mental, tanto de alunos como professores, os desafios relacionados ao uso das tecnologias educacionais, desafios relacionados à baixa participação da comunidade, né, no dia a dia, no cotidiano, nas decisões da escola, a gestão democrática e a pressão por resultados, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês algumas questões, mas antes da gente passar para elas, vou deixar aqui algumas questões para vocês refletirem. Plano de direção da escola é conhecido pela comunidade? O dia que você for trabalhar numa escola, né, eu já comentei na aula passada, procura pelo documento PPP e em seguida procura também pelo plano de direção, para ver se esses documentos eles dialogam, tá bom? As metas são acompanhadas? A gestão prioria os dados ou decisões intuitivas? Como equilibrar resultados e humanização, né? Humanização no sentido de olhar para aquele estudante não só como número, como uma matrícula que vai trazer recurso, uma pessoa que vai ali trazer uma aprovação no vestibular, um número de propaganda para a escola, não, mas pensar como um ser humano que precisa ser desenvolvido em todos os seus aspectos, tá bom? Vamos então para nossas questões de concurso?
Como eu disse, esse assunto não trazem muitas questões, não é muito frequente, igual gestão democrática e PPP, mas vocês vão ver que é fácil, tá bom? Então, questão 1. A diretora de uma escola municipal está reunida com representantes de diversos segmentos da escola, professores, funcionários, pais e alunos, para elaborar um plano de ação. Aqui, ó, está chamando de plano de ação, mas é a mesma coisa que plano de gestão, com o objetivo de diminuir a evasão escolar. A equipe começou o trabalho discutindo quais são os tópicos que devem estar presentes no plano de ação e o que cada um deles deve cobrir. Nesse sentido, associe corretamente a segunda coluna com a primeira. Então, vamos associar metas ou objetivos específicos. A gente vai associar com qual pergunta? Quando, o que fazer, como fazer, quem fazer. Ó, período é fácil, né? É o quando. A gente consegue associar aqui rapidinho. Então, aqui seria o número 3. Responsáveis é quem vai fazer. Então, a gente consegue associar aqui também. Já as ações seria, né, como fazer. E metas e objetivos seria ali o que fazer, né? Então, ficou 3, 1, 2, 4. Alternativa correta, letra A. Já essa daqui, ó, uma questão de 2024. Para incentivar um ambiente escolar organizado e produtivo, o diretor escolar deve. Então, essa questão aqui é uma questão mais sobre demandas assim contemporâneas do diretor, não apenas só sobre plano de direção. O que um diretor deve fazer? Encorajar o isolamento? Jamais, né? Configurar a cultura organizacional em conjunto com a equipe? Ó, essa daqui tem cara de ser a nossa resposta. Vamos ver o resto? Por quê? Porque ele fala de cultura organizacional e traz trabalho em equipe, que é o que a gente viu, né, nas aulas passadas. Realizar apenas reuniões administrativas? Apenas reuniões administrativas? Toma cuidado com essa palavra apenas, sempre, nunca, né? Controlar estritamente os horários de entrada e saída? Não, né? Delegar toda a responsabilidade do ambiente escolar ao corpo docente? Não. Então aqui seria isso mesmo, né? Por quê? Traz aí a parte de trabalho em equipe, gestão democrática. Questão 3. Para garantir o sucesso de um planejamento, ele deve seguir uma sequência de ações que são ordenadas, de modo a analisar o presente e o futuro, sempre tendo como ponto final nossos objetivos. Sem planejamento, sobre o planejamento, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Depois de elaborado, o plano de ação deve ser implantado, avaliado e adotadas medidas de correção sempre que necessário. Então, essa alternativa aqui, ela está falando sobre o processo de avaliação e acompanhamento do plano. E ela está corretíssima. Por quê? Porque depois você elabora, você vai implantar ele, vai ser avaliado, adotadas medidas de correção sempre que surgir necessidade, né? Então, vamos ler as outras? Uma vez definido o plano de ação, deve ser implantado e, caso o dado incoerente, deve ser refeito. Não necessariamente ele tem que ser refeito, ele tem que ser medidas de correção, ele não precisa ser refeito do zero. Ele pode ser corrigido, não precisa ser refeito. O plano de ação deve considerar apenas o cenário futuro? Não, né, gente? Tem que pensar no presente também, na realidade da escola. Não podemos definir um plano de ação como mais adequado, pois os cenários estão em constante mudança. Apesar dos cenários estarem em constante mudança, é possível sim você ter aí um plano, definir um plano de ação. Então, essa alternativa também está errada. Então, nós temos uma alternativa correta, que é a letra A. Mais uma questão de 2024. Para fortalecer os vínculos com a comunidade, o diretor da escola deve promover eventos sem planejamento? Não, né? Manter a escola fechada para atividades externas? Olha essa questão aqui, ó. Realizar parcerias que incentivem a interação escola, família, comunidade. Essa alternativa está totalmente de acordo com uma estratégia para fortalecer os vínculos com a comunidade. Então, nós encontramos nossa resposta. Olha o restante. Priorizar a comunicação com o corpo docente. Se você quer fortalecer vínculo com a comunidade, você tem que criar estratégias que dialoguem, né, com a comunidade, não só com o corpo docente. E também não se concentrar só em atividades pedagógicas.
Questão 5. Mais uma questão relacionada aí ao dia a dia das demandas contemporâneas do diretor. O diretor tem a responsabilidade fundamental no desenvolvimento de uma cultura de ensino-aprendizagem eficaz e efetiva, realizando os objetivos acadêmicos e educacionais da escola. Para que isso ocorra, uma das suas atribuições deve ser: o que cabe a um diretor, a um gestor escolar? Incentivar práticas pedagógicas ligadas à melhoria da aprendizagem nas etapas e modalidades de ensino ofertadas, bem como a sua disseminação? Faz todo sentido, né? Acho que nós encontramos a nossa resposta. Conhecer os processos de desenvolvimento infantil de todas as crianças da unidade escolar? É atribuição do diretor conhecer os processos de desenvolvimento infantil de todas as crianças? Não, não é uma atribuição do diretor. Desenvolver um método de estudo apostilado para auxiliar todos os estudantes e suas famílias? Também não é atribuição. Construir bibliotecas e ateliê de arte para uso de todas as turmas e da comunidade externa? Também não. Produzir uma avaliação objetiva para diagnosticar e classificar estudantes com melhor desempenho? Não. Nossa alternativa correta é essa daqui. Para que haja o desenvolvimento de uma cultura de ensino e aprendizagem eficaz, o diretor deve incentivar práticas pedagógicas ligadas à melhoria da aprendizagem nas etapas e modalidades de ensino ofertadas. Tá bom? Uma questão aí que às vezes pode confundir um pouco por causa da leitura, mas está bem tranquila. Mais uma questão. De acordo com o documento de referência, qual ação abaixo representa o melhor papel do diretor escolar na promoção do desenvolvimento profissional da equipe? Então, aqui ele está falando papel do diretor no desenvolvimento da equipe, tá? Professores, colaboradores. Organizar festas escolares para motivar o corpo docente é uma ação que melhor representa quando eu quero desenvolver a minha equipe. Eu vou promover festa? Eu vou promover treinamento sem avaliação de resultados? Eu vou monitorar a frequência de cada membro? Eu vou definir férias e folgas? Ou eu vou estabelecer encontros de promoção do desenvolvimento? Eu vou promover encontros de formação com foco nas competências docentes, formação continuada. Tá aqui, a nossa resposta, tá bom? E para finalizar, né, eu trouxe aqui também algumas outras questões que não estão relacionadas diretamente ao plano de ação, plano diretor, de direção, mas que envolvem, né, situações cotidianas aí enfrentadas por muitos gestores escolares. E são situações, problemas que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Então, olha esse exemplo aqui, Cláudia dirige uma escola estadual, recentemente teve problemas no reconhecimento de sua autoridade. Então, nós temos uma situação em que uma diretora está enfrentando problema de autoridade e precisou tomar algumas medidas para dar continuidade ao seu trabalho, assumindo suas responsabilidades de gerir e mediar os conflitos no âmbito de sua unidade escolar, no sentido da construção da convivência democrática da escola. Qual atitude abaixo é apropriada aos objetivos de Cláudia? Então a gente vê que esses concursos, eles estão trazendo, além daquilo que você encontra na teoria, nos livros, situações, problemas, para ver se o candidato ele consegue analisar as opções e identificar qual delas seria ali a mais provável, a melhor atitude para solucionar esse problema, que é um dos desafios que o gestor ele enfrenta no dia a dia escolar. Então, será que resolve ela colocar mais funcionários para controlar a disciplina? Ela não tem autoridade. Se ela colocar mais gente para fiscalizar, será que vai funcionar? Será que se ela limitar o acesso dos pais a festas? Nossa, essa questão é toda errada, né? Não pode fazer isso não. Formar salas de aula com alunos indisciplinados, de modo a favorecer o controle desse tipo de problema? Será que resolve? Você tirar os alunos bagunceiros e colocar tudo numa sala só? Solicitar a presença da Secretaria da Educação para apresentar normas, atitudes e ações para a comunidade escolar e reforçar a autoridade da diretora? Então, o que é essa opção? Você vai trazer uma instância superior para falar assim, olha, vocês têm que obedecer a diretora. Também não vai funcionar, né? Vamos ver aqui.
definir com clareza os objetivos de sua gestão, né? Aonde a gente vai encontrar essa definição? Lá no plano de direção, comunicando aos diferentes segmentos da comunidade escolar. Então, essa seria a nossa resposta. Primeira ação que você deve fazer é o diálogo, né? Para que a equipe toda entenda que agora há um novo gestor, quais são os objetivos dele, e esse diálogo, manter contato, conhecer a equipe, com o passar do tempo vai se desenvolvendo essa autoridade, tá bom? Outro problema, problema. Olha só, um diretor de uma escola foi informado por professores do 5º ano que uma aluna apresentava vários hematomas. Já aconteceu isso comigo uma vez, pelo corpo, demonstrando nitidamente que havia sido agredida fisicamente. Já chegou casos, quando eu era coordenador, de estudantes com sinais, hematomas de agressão. Então, o que a gente deve fazer quando acontece isso? Chegou um aluno lá com sinais de agressão. Ao ser indagada por 2 professoras, a aluna em questão, após relutar para responder, disse que havia sido espancada no dia anterior pelo padrasto. Ao tomar conhecimento do fato, a conduta ideal do diretor deve ser... existe um documento, né, que é o ECA, que ele traz qual que é o papel da escola e quais atitudes ela deve tomar mediante a identificação de casos de violência. E sempre registrar em ata o fato acontecido e comunicar ao conselho tutelar. Primeira coisa, tá? Eu já ia sugerir, dependendo da agressão, se for uma agressão assim, grave, não só já chamar o conselho tutelar, mas já chamar a polícia para fazer um boletim de ocorrência. Na verdade, quem vai fazer esse boletim de ocorrência e orientar é o conselho tutelar. Mas em situações assim que às vezes o conselho tutelar demora, ou não vem, ou às vezes está sobrecarregado, eu já fiz isso já, de chamar o conselho tutelar e já chamar a polícia também, devido à gravidade da situação. Então vamos procurar... Aqui, ó, não deve encaminhar o caso para a diretoria de ensino, tem que ser conselho tutelar. Então, a alternativa que a gente encontra isso é lavrar em livro próprio o depoimento da aluna, colher a assinatura de 2 testemunhas e encaminhar o caso ao conselho tutelar. Não é conselho de escola. Lavrar o depoimento em livro próprio e encaminhar para a delegacia? Não, você não encaminha para a delegacia, para o conselho tutelar. Lavrar o fato em livro próprio, chamar a mãe para que esta possa fazer a denúncia? Não, não precisa da mãe para fazer. A escola tem o dever de notificar o conselho tutelar. Então, ficou ali a letra B. Mais uma situação problema. São só 10 questões essa nossa aula. Está acabando já. Maria é professora de uma escola pública municipal. Há 3 anos leciona nessa mesma escola e em 2003 foi lotada na turma do 5º ano. Certo dia, notou que João estava com hematomas no pulso e nas pernas. Ao ser indagado, o aluno relatou que o autor das agressões tinha sido seu padrasto. Maria decidiu levar o caso ao conhecimento da gestora da escola para que a mesma pudesse tomar alguma providência. Diante da situação, quem a diretora deverá comunicar por meio de ofício sobre o caso de maus-tratos, conforme o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora ficou fácil porque a gente já viu a questão anterior. Quem que é? Conselho tutelar. Tá bom? E essa última questão aqui é uma questão pegadinha. Por quê? Olha o tamanho dessa questão. Ele vai trazer aí uma série de repetição de palavras, de frases, para tentar confundir o leitor, tá? Então é uma questão de interpretação. No contexto das demandas, vou até pegar para grifar aqui para a gente ver, ó. No contexto das demandas e mudanças urgentes no ambiente educacional, incluindo a necessidade de formação competente, criatividade, empreendedorismo, espírito crítico, qual seria a abordagem mais apropriada para a escola? Então ele quer saber que uma abordagem para a escola, tá? Vocês vão ver que essas alternativas, elas repetem. Ó, promover o desenvolvimento de competências significativas do estudante. Nós vamos fazer uma outra estratégia para resolver isso aqui, ó. Espera aí. Promover o desenvolvimento de competências do estudante. Promover o desenvolvimento de competências significativas do estudante. Promover o desenvolvimento... Ó, tudo igual. Até aqui. Aqui ele já falou, ó.
apenas, promover o desenvolvimento de competências apenas significativas? Então, essa aqui nós já vamos grifar como errado. Porque se a gente não ir eliminando, a gente vai ficar perdido, tá bom? Então, risca a letra D. Por quê? Por causa dessa palavra apenas. Uma das abordagens para escolas não é desenvolver apenas as competências cognitivas, mas as emocionais também, as socioemocionais, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Promover o desenvolvimento de competências significativas do estudante. Tá, essa parte aqui tá tudo igual. Vamos ver o restante da outra frase. Tendo como foco as necessidades evolutivas que o mesmo enfrenta e enfrentará. Tendo como foco as necessidades evolutivas que o mesmo enfrenta e enfrentará ao longo de sua jornada como cidadão. Eu já vou colocar isso aqui tudo aqui, ó. Tendo como foco apenas, ó, mais um apenas aqui, ó. Ó. Peraí, deixa eu pegar a caneta. Apenas. Tendo como foco apenas as necessidades evolutivas que o mesmo enfrentará durante o período escolar? Não, a escola, ela forma é para a vida. Então, essa daqui já está errada, tá bom? Tendo como foco, vamos ver agora a outra. Tendo como foco as necessidades evolutivas que o mesmo enfrentará ao longo de sua jornada como cidadão. Ó, até aqui está tudo bem. Então, nós ficamos aqui até o momento com a letra A e com a letra C. Vamos ver a outra aqui. Tendo como foco as necessidades evolutivas que o mesmo enfrentará ao longo de sua jornada como cidadão. Então, aqui a gente repete. Aqui, ó. Tudo ok. Até esse momento aqui. Vamos para a próxima frase. Tendo que compreender apenas, olha só, mais um joguinho de palavras. Tendo que compreender apenas a vida e a sociedade, inserido nesse contexto e dele participante como influente. Dá um pouco além, né? Então, nós vamos aqui, ó, tirar essa letra A. Vamos aqui, ó, tendo que compreender a vida, a sociedade e a si mesmo. Vamos grifar essa partezinha de amarelo. Inserido nesse contexto e dele participante. Mais uma vez aqui a palavra, ó, apenas. Apenas como influente. Nós já não é a letra A. A letra C vai ficar errada por causa desse apenas aqui. A letra D nós já eliminamos. Olha como é que fica a letra E. Tendo que compreender a vida, a sociedade e a si mesmo, inserido nesse contexto e dele participante como influente, ou seja, aquele que causa influência e que sofre influência, influído. Nossa alternativa correta é essa daqui. Uma questãozinha em que a gente eliminou as questões justamente porque nós focamos nessa palavra apenas, que é a maioria das pegadinhas das questões, tá? Apenas aqui, apenas aqui, apenas aqui e apenas aqui. Eu vou apagar tudo só para vocês verem onde estão as palavras apenas. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Olha aqui, ó. Apenas. Apenas. Onde que está mais outro apenas? Apenas, tá aqui. E apenas aqui. Aqui está o gabarito, viu, pessoal? Muito obrigado por nossa aula. E qualquer dúvida, entre em contato pelo chat, mandem e-mail, mandem mensagem no ar. Um abraço.